eu preparei aqui esta animação, tá? Para a gente poder visualizar melhor como que se dá as translações, tá? Então, bem, aqui eu tenho uma parábola, tá? Então, como a gente já viu, este daqui é o gráfico da função x ao quadrado, tá? Então, eu tenho aqui a função x ao quadrado. Bem, então, eu tenho dois parâmetros aqui que eu vou mover, tá? Bem, e aí o que acontece quando eu pego x ao quadrado mais 1, tá? Então, x ao quadrado mais 1, né? A gente viu que eu tenho, simplesmente, eu levanto o gráfico que eu já tenho, tá? Então, o gráfico da função x ao quadrado mais 1 é o gráfico da função x ao quadrado, só que vai ser levantado em 1. Então, de fato, eu vou mover esse meu parâmetro, quando eu coloco aqui em 1, tá? Então, é o mesmo gráfico, tá? Só que ele foi levantado em 1, tá? Então, se fosse x ao quadrado mais 2, então x ao quadrado mais 2, ó, o gráfico foi levantado em 2, tá? E assim, ó, se eu pegar para valores negativos, né, lá, menos 3, então é o gráfico da função x ao quadrado, né? Só que eu tenho menos 3 aqui, o gráfico da função x ao quadrado menos 3, eu baixei o gráfico da função x ao quadrado em 3, né? Então, aqui vou deixar variar os valores, tá? Vocês podem observar, tá? Conforme o valor vai mudando lá em cima, tá? O meu gráfico ele vai subindo ou descendo, tá bom? De acordo com o que foi acrescentado lá, tá bem? Certo. Vou parar aqui. Vou retornar aqui ao zero, tá? E aí a gente reobtém o gráfico da função x ao quadrado. E aí eu posso também acrescentar a minha translação, no caso, junto com a minha variável x, tá? Então, posso estar olhando x mais 1 ao quadrado, tá? O quadrado elevando o x e o 1. Então, esse outro parâmetro que eu vou colocar, então, quando eu tiver x mais 1 ao quadrado, tá? Então, a gente viu que o gráfico é o mesmo, porém, ele vai estar transladado para a esquerda em 1, que é o valor que eu tenho aqui, tá? Se fosse x mais 2 ao quadrado, então esse gráfico estaria transladado em 2, né? Seria este, tá? Se os valores forem negativos aqui dentro, a minha translação é para a direita, tá? Então, se fosse menos 3, por exemplo, então o gráfico foi transladado em 3 mais para a direita, tá? Então, ó, observe, se eu crescer o valor, ele vem para a esquerda, tá? Então, aqui é 5. Então, x mais 5 ao quadrado, o gráfico que originalmente era de x ao quadrado, agora foi transladado em 5 para a esquerda. Se eu fizer agora para valores negativos, o gráfico vai sendo transladado para a direita, tá? Então, vou deixar a animação correr aqui livre. E, claro, né, você pode ter as duas translações simultaneamente, tá? Eu posso, por exemplo, ter esse gráfico transladado para a esquerda, ou seja, junto com x eu coloco um valor aqui, vou colocar o valor 3, tá? E ter também um levantamento, no caso, mais 1, né? Então, o gráfico da função x mais 3 ao quadrado mais 1, então ele tem o quê? Originalmente é o gráfico da função x ao quadrado, ele vem para a esquerda em 3 e depois é levantado em 1, certo? E aí você pode, né? Se eu tivesse, na verdade, colocando o valor negativo aqui, né? Menos 2. Então, ele veio à esquerda, né? Para a esquerda em 3. Depois ele foi rebaixado em 2. Tá bom? Bem, vou voltar aqui
para o zero. E vou mudar minha função, tá? Vou colocar agora a função cosseno, tá? Então, eu tenho aqui a função cosseno de x, certo? Bem, e as mesmas coisas vão valer para todas as funções, tá? Então, por exemplo, eu vou levantar essa minha função. Então, se eu coloco um valor agora, por exemplo, cosseno de x mais 2, eu tenho o mesmo gráfico, só que foi levantado em 2, tá? Se fosse mais 3, né? Então, levantaria em 3. Se fosse x ao quadrado menos 1, né? Então, era o mesmo gráfico. Eu tenho aqui o gráfico da... Ops. Então, aqui o cosseno de x. Se fosse cosseno de x menos 1, né? Então, estaria rebaixando esse gráfico em 1, tá? Se fosse... aqui já saiu até do campo de visão. Cosseno de x menos 5, tá? E assim sucessivamente. E se você coloca agora a sua translação junto com o x, junto com a sua variável, né? Se você coloca um valor positivo, o gráfico começa a andar para a esquerda, né? Ok? Se você vai... Então, ali eu botei cosseno de x mais 2, né? Deixa eu colocar aqui. Cosseno de x mais 2. Se eu coloco um valor negativo, o gráfico ele é transladado para a direita. Cosseno de... Aqui eu tenho cosseno de x, né? Vou colocar cosseno de x menos 1, né? Cosseno de x menos 1, o gráfico foi para a direita, tá? E aí, claro, como a função cosseno ela é periódica, né? Ela vai se repetindo. Conforme você vai transladando, chega a um ponto que ela volta ao que era antes, né? Então, por exemplo, aqui é um ponto só para a gente enxergar, né? A função ela passa bem aqui no zero, né? Mas como ela vai se repetindo, conforme eu vou transladando, chega um momento que ela também passa. E aqui era exatamente o que eu tinha antes, né? Porque nesse momento eu andei 2π, né? Mas isso é particularidade da função periódica, tá? Então, bem, eu posso combinar essas translações. Digamos que eu botei cosseno de x mais 1, eu mais 2 aqui fora, né? Então, esse 1 aqui me diz que o gráfico da cosseno foi transladado para a esquerda, né, em 1, e depois ele foi levantado em 2. Então, isso daqui nos ajuda a saber como que essas translações vão influenciar nas nossas funções, tá bom? Espero que tenha ajudado.